Eu sou o pastor Renato Cordeiro, da Comunidade Cristã de Ponta Grossa. A partir de hoje, nós gostaríamos de fazer uma série de ministrações sobre o seguinte tema: o cristão no mundo contemporâneo. Para isso, nós vamos tomar como base o Salmo de número 2 e alguns comentários do pastor Mike Bickle, que escreveu um livro a respeito desse salmo. Faremos várias reflexões ao longo desse tempo, baseado nessa profecia gloriosa escrita por Davi no Salmo número 2. A gente entende que hoje essa globalização parece que acelerou todas as coisas, né? A impressão que a gente tem é que o tempo está passando cada vez mais. Na verdade, o tempo continua sendo o mesmo, né? O relógio não mudou, as horas são as mesmas, os dias são os mesmos e os anos são os mesmos. Acontece que, por conta de toda essa globalização, as coisas parecem que se aceleraram. Na verdade, e isso vai alavancando, impulsionando as notícias, né, que se transformam normalmente, às vezes, em bandeiras, e essas coisas vão transformando as culturas. Não é preciso nós sermos um expert para a gente entender que a cultura tem mudado. E nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos e Europa, elas têm ditado as mudanças culturais em todo o mundo, especialmente no nosso Brasil. E aqui no Brasil, tem sido um campo fértil para essas mudanças culturais. E toda mudança cultural ela afeta a sociedade como um todo e traz um novo modo de pensar, um novo modo de agir, enfim, um novo modo das pessoas viverem. E hoje, em nome dessa questão do politicamente correto e da tolerância, as verdades bíblicas que eram consideradas absolutas, por exemplo, casamento entre homem e mulher, menino é menina, menina é menina, tem sido afrontado constantemente e, inclusive, sido aceitos pela sociedade e até mesmo por cristãos do nosso tempo. A Bíblia, como única regra de fé e conduta dos cristãos, também vem sentindo essas mudanças e muitos já a consideram de forma relativa. Comum cristãos contemporâneos, sobretudo alguns líderes e até influentes, defenderem essa relativização da Bíblia nesse pós-modernismo. Ou seja, a liquidez da sociedade chegou também em maior ou menor grau aos cristãos nominais. E é sobre esse aspecto que nós vamos analisar essa gloriosa profecia do Salmo número 2. Vamos então ler primeiro os 3 versículos do Salmo 2. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Queria chamar a atenção que esse verso, os primeiros versos, falam de um levante dos governantes, dos povos que se enfurecem e começam a imaginar coisas vãs, os reis da terra, os príncipes, os governantes da terra. E esse levante é justamente contra o ungido do Senhor, ou seja, uma conspiração contra o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o tema central desse Salmo número 2. Vale lembrar que Jesus é a própria personificação da palavra viva, ou seja, o verbo vivo que desceu dos céus, e conforme João, capítulo 1, versículo 1 a 3, e que todas as coisas foram criadas por Ele, pela Sua palavra, inclusive o universo é sustentado pela palavra. Então, quando nós vemos no levante contra os princípios da palavra de Deus, podemos imaginar e pensar que, na verdade, esses levantes são contra o próprio Senhor Jesus, que é a personificação da palavra viva. Davi está dizendo literalmente nesse salmo que os líderes estariam trabalhando juntos para remover a influência da palavra de Deus sobre a sociedade. E isso é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos de uma maneira bem contundente. Vários países, inclusive o Brasil, têm sofrido esses ataques contra a palavra de Deus. E esses líderes, eles acreditam que a Bíblia está ultrapassada e que acreditar na palavra de Deus, na Bíblia, é um retrocesso. Normalmente a gente ouve as pessoas argumentar nesse sentido, inclusive a mídia, né? Por isso, o salmista está dizendo que eles se unem
Primeiro, para disseminar essas palavras vãs, ou seja, comportamentos, culturas contrárias à Bíblia, e depois para normatizar esses pensamentos através das leis. É importante lembrar que Davi escreveu esse salmo há mais de 3.000 anos atrás, mas parece que ele estava escrevendo para os dias atuais, justamente porque é uma profecia do fim dos tempos. Em todo o mundo, a utilização em relação aos cristãos, especialmente a palavra de Deus, tem aumentado. Se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber isso claramente. Em 1966, a revista Time, ela publicou na sua capa uma matéria e trouxe uma chamada dizendo o seguinte: Deus está morto? Na verdade, ela estava fazendo uma pergunta e uma reportagem analisando a respeito da influência do cristianismo na sociedade. Naquela época, muitas pessoas e aquela sociedade americana se voltaram contra a própria revista, achando um absurdo o que elas tinham colocado. Porém, com o tempo e hoje, muitas dessas pessoas têm pensado de forma diferente e já não se escandalizam mais. O que você acha? Você acha que é possível matar Deus? Você acha que o cristianismo tem sofrido essa influência e tem enfraquecido? Essa tentativa de, digamos assim, matar Deus através de uma contracultura antibíblica tem aumentado. É só você observar, especialmente aqui no Brasil. Nos últimos tempos, nós tivemos decisões dos tribunais proibindo ou determinando a retirada de símbolos religiosos de alguns locais públicos, por exemplo, crucifixo e etc. Também nós vimos o debate acirrado a respeito da ideologia de gênero nas escolas, daquelas peças de teatros em locais públicos, aquelas peças que expunham erotização de crianças e adultos, enfim, todas essas coisas são tentativas de sufocar os mandamentos e a palavra de Deus. Na verdade, são um levante dos povos contra os princípios da palavra de Deus. E essas coisas elas vão penetrando no seio da sociedade e vão ditando suas regras e muitas vezes trazendo mudanças, E como resultado dessas mudanças culturais, os cristãos, sobretudo aqueles denominados tradicionais, que têm a Bíblia ainda como a regra de fé e conduta, são os que mais sofrem ou que sofrerão. Ou seja, aquilo que costumava ser uma exceção, ou seja, cristãos serem ridicularizados por crer na palavra de Deus, por defender princípios bíblicos e cristãos, está se tornando uma regra. Hoje você percebe pela imprensa muita ridicularização a respeito de pessoas que defendem ainda os princípios bíblicos, judaicos, cristãos tradicionais. A gente poderia relatar inúmeros casos ocorridos pelo mundo afora e no Brasil, mas não é o objetivo neste momento. Por tudo isso é importante que nós, como cristãos, possamos entender e compreender a palavra de Deus e o que o Senhor nos diz, o que diz a palavra a respeito dos fins dos tempos. Algumas pessoas, inclusive, dizem que essas mudanças não estão ocorrendo e que essas coisas são uma criação da mente das pessoas, dos tradicionais, dos ultraconservadores, que nada disso passa de um mito na cabeça das pessoas. Mas você sabe que isso não é verdade. As mudanças estão aí dia a dia. O fato é que esses versos que nós estamos analisando, os versos 1 a 3 desse Salmo 2, estão de verdade em pleno cumprimento. Se nós não dermos a devida atenção a essa mudança que estão ocorrendo, obviamente haverá uma aceleração da perseguição. Nós sabemos que a perseguição é algo que vai ocorrer, bíblico, profético. Jesus falou muito sobre isso. Mas se nós nos calarmos, nos silenciarmos e não nos prepararmos para isso, estaremos de certa forma contribuindo para um aceleramento dessas perseguições. Por hoje vamos ficar por aqui.
e continuaremos na próxima sessão. Até lá!